Olá, tudo bem? Dando então continuidade ao nosso estudo do aço, suas propriedades e seus principais produtos que nos interessam no nosso curso de sistemas estruturais em aço. Então, a gente vai apresentar agora os principais aços estruturais e os principais tipos de perfis de aço utilizados na construção metálica. Eles são classificados segundo a composição química da seguinte maneira: o aço carbono, que é o mais comum, é o aço comum de estruturas. Aço de baixa liga e alta resistência, então algumas ligas são acrescidas para fazer com que tenha algumas propriedades, e a gente está interessado no de alta resistência, que vem se tornando muito comum também, diga-se de passagem. O futuro vai ser o aço comum, vai ser esse. E aço de baixa liga com tratamento térmico, ele tem algum tipo de tratamento para diminuir tensões e outras propriedades. Alguns aços de baixa liga são resistentes à corrosão atmosférica, 4 vezes a do aço carbono. Então essa é uma característica que cada dia avança mais, é muito importante, porque o aço é um produto que sofre corrosão de maneira natural por conta das ligas, e ao acrescentar cobre e outros elementos químicos, ele começa a ficar resistente à corrosão. E à medida que a sucata desse aço vai surgindo, vai melhorando o aço que é feito sem resistência à corrosão. Isso é uma característica que ocorre no mundo inteiro. Um exemplo desse produto aqui perto da gente é o posto de gasolina ali da UNB, obra do professor Matheus Gorovitz. Quem quiser lá olhar, vai perceber que essa cor que tem aqui, a estrutura, é a cor natural, é a ferrugem que surgiu, e essa ferrugem protege as camadas internas de uma corrosão progressiva. Essa característica também desses aços faz com que eles peguem melhor tinta, inclusive. É realmente um produto que aponta o futuro dos produtos de aço. As normas de fabricação são essas tradicionais, a Associação Brasileira de Normas Técnicas no Brasil, a STM, American Society for Testing Material, a DIN, ou a Euronormen, né? A Deutsche Institut für Normung. Essa DIN é muito conceituada, já tem mais de um século, né? E as características e propriedades mecânicas descritas dos catálogos siderúrgicas são importantes. Aqui eu já mencionei as mais importantes: a Gerdau, a Uzi Minas, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, a Cosipa. Então, você só pode usar o aço que está ali especificado. Não existe possibilidade de dizer para siderúrgico o aço que você quer. Como a gente viu, são grandes plantas que têm uma produção fixada por mercado. Vale dizer mercado internacional, né? A ABNT tem uma nomenclatura que nós vamos adotar, porque facilita o aprendizado, eu acredito. Então a gente vai ter um padrão, que a partir desse padrão a gente vai calcular e em função disso, na prática, a gente transforma isso no produto e no tipo de aço necessário. Essa nomenclatura é baseada no limite de escoamento, o FY, né? O Y é de yield, de escoamento em inglês. Então, o primeiro é o BR-180, que é um aço de baixa resistência que não existe no mercado mais. Deve estar aí mais por referência do passado, né? O MR250, que 250 megapascal, ou 2.500 kgf por centímetro quadrado, é o aço de média resistência padrão. Esse é o que existe em maior abundância, né, no mercado. Devido à melhoria dos aços, esse aço de alta resistência, 350, que 3.500 kgf por centímetro quadrado, vem se tornando muito abundante. Vale dizer que nos Estados Unidos só se calcula com ele. Eu vi uma discussão onde um calculista usava o 2500 e perguntaram por que ele estava fazendo isso. E ele justificou que ele estava
trabalhando numa obra histórica. Então ele era obrigado a usar o aço que foi feito o produto ali, né? Mas, em geral, se calcula com aço 3500. Óbvio que a gente tem que saber o aço que foi feito, principalmente quem lida com essas questões de patrimônio, né? E o alta resistência, resistente à corrosão, também que cada vez mais tem preço competitivo e vem sendo usado com mais abundância. Então, esses são os dois que nós vamos nos ater no curso. Principalmente o 2500, que é uma maneira de dar sensibilidade para vocês que estão começando a mexer ainda com esse material, né? Mas é muito provável que nos próximos 5, 10 anos no máximo, esse seja um material natural, né? E a gente precisa saber dos outros em casos específicos, né? Então está aqui o gráfico tensão e deformação, que surge quando a gente faz o ensaio do material. É algo que a gente já conhece, né? A gente vai mostrar daqui a pouco um ensaio. Esse é o limite de escoamento e esse é o limite de ruptura, o último. Ele é linear. Essa linearidade é devido à grande resistência, né? Muito resistente. Então, a inclinação dessa reta é o módulo de elasticidade. Então, esse aço STMA36 surgiu em 1960 e, de certa forma, é um produto mundial. Todo lugar do mundo tem esse produto. Ele é usado em chapas, barras, perfis, e tem esse FY do MR 250. Ele é 2.500 kgf por centímetro quadrado. É o aço que a gente vai ver muito no curso ainda, mas que à medida que a gente vai ter na abundância de outros aços, a gente tem que saber fazer a transição. Outro aço carbono, o A307, é usado para fazer parafusos, né? E o 325 é um outro aço carbono que é usado para parafusos de alta resistência. Então, o aço que nos interessa aqui é o ASTM-A36. A gente vai falar tanto essa sigla que é capaz, no final do curso, vocês lembrarem de cor. Os aços de baixa liga e alta resistência, os mais comuns são o ASTM-A242, o CSN Core, que era chamado antigamente de Corten, que era uma patente japonesa. Inclusive, falar aço anticorrosível em alguns meios é falar Corten. Em arquitetura se usa ainda muito esse termo, Corten. Aço Corten é o aço anticorrosivo. E a Usiminas produz o Usisac, que é esse que tem aqui na nossa região, o SAC 300 e o 350. Esse 350 é o que tem, de fato, porque o 300 eles já quase, eu acho que não fabricam mais. Então é um aço de alta resistência e resistente à corrosão. É outro aço importante da Usiminas. Então, ASTM-A36, Usisac 3500. A gente vai apresentar outros tipos de aço ao longo do curso. A gente vai vendo mais essas coisas. O STMA 570 grau C, que é o aço que é fornecido em bobinas para uso em perfis de chapa dobrada. Tá? Outro aço também que na década de 80, 90 era muito usado, era um aço de especificação dessa Sociedade de Engenheiros Automotivos americana, que era muito usado também para fazer esquadrias, mas também, algumas vezes, chapa dobrada, embora não seja estrutural. Pequenas estruturas, algumas vezes eram feitas, não recomendamos. Eles vêm em grandes bobinas espetaculares, uma bobina inteira dessa num caminhão. Então esse é o outro aço de chapa dobrada. Chapa dobrada, vamos ver daqui a pouco o que é. As normas de estrutura metálica são a ABNT, a American Institute of Steel Construction para perfis laminados, que a gente vai ver daqui a pouco, e a AISI, American Iron and Steel Institute, perfis de chapa dobrada a frio. Essa instituição americana vai fazer 100 anos, esse instituto de construção em aço, e tem uma tradição muito longa
de perfis laminados e eles têm uma influência muito grande nas normas do mundo inteiro. Por outro lado, eles permitem métodos mais práticos que a gente acredita que são mais úteis para o nosso curso aqui. Bom, então nós vamos falar rapidamente desses produtos que a gente vai usar no curso. Essa aula, de certa forma, é uma introdução, o que a gente vai ver no curso inteiro. Isso aqui são as cantoneiras, tem essa forma de L. Tem cantoneiras de abas iguais e desiguais. Nota que ela é arredondada pelo processo de laminação. Perfis I de abas paralelas, que é o padrão hoje em dia. I é usado em viga e H usado em pilares. Ele é mais retangular, vamos dizer. Esse aqui é mais... Aliás, esse aqui é mais quadrangular, esse é mais retangular. Essa forma em I é uma forma importante porque ela otimiza o uso como viga, né? E esse é o perfil padrão americano, standard americano, com essa mesa não paralela, porque o processo antigo de produção de laminação não permitia fazer o que se consegue hoje. Isso aqui tem em torno de 14 graus, dificulta parafusar a coisa aqui, etc. Não é tão eficiente, porque esse aqui, por mesma altura, mesma quantidade de material, esse é mais eficiente do que esse aqui. E aqui é o perfil em soldado, muito disponível no Brasil, porque boa parte do produto laminado é exportado. Esse é o produto para fazer edifício alto, por natureza, né? E aqui vocês podem ver o cordão de solda aqui, ó, tá vendo? Essa costura aqui é uma solda, a gente vai ver daqui a pouco. Então esse perfil aqui, eu acredito que com o passar do tempo não vai ter tanta disponibilidade se a gente conseguir comprar no Brasil em vez de exportar tudo para fora, né? Então os perfis estruturais são formas de seções, inclusive esse é o termo americano, sections, mais econômicas resultantes da experiência e da teoria, lógico, da produção siderúrgica e também das necessidades do elemento estrutural. Eles são padronizados pelas siderúrgicas e pela ABNT. Algumas vezes as siderúrgicas lançam o seu padrão e depois a ABNT consolida. Isso aconteceu com os produtos da CSN de perfis soldados na década de 80, talvez. Os principais tipos, a gente já mostrou: cantoneiras, perfil I, perfil U, muito usado na fabricação de equipamentos pesados, né? Nem tanto na construção civil. Chapas, que a gente pode usar para fazer reforços e perfis mais complexos. Barras redondas, como tem lá também no concreto, né? Só que aqui é barra lisa, para poder soldar mais fácil. Então são esses perfis laminados, soldados e perfis formados a frio, também chamado de chapa dobrada. Então vamos falar um pouquinho sobre os produtos laminados. As cantoneiras, aqui estão, essa parte chama aba. As abas são do mesmo tamanho, são abas iguais. Também tem cantoneira de abas desiguais. Isso era muito usado antigamente, mas a necessidade de ligação é muito cara hoje em dia, então prefere substituir, em geral, por perfis laminados em I, para fazer pilar ou viga. E é usado também para fazer treliças das barras tracionadas e comprimidas. Aqui eu coloquei como se denominam, por exemplo, L127 por 127 por 9,5. Isso aqui tudo em milímetros. Essa é a unidade do aço, milímetros, né? No caso, unidade é sistema internacional. E aqui é o tipo de aço que vai ser usado. Note que algumas vezes a gente também dá em polegadas. Muito comum estar em polegadas também. Então está aqui a imagem que a gente já viu. O perfil standard americano ainda existem muito no mercado ainda, principalmente porque as usinas siderúrgicas demoram muito tempo para diminuir, entrar em
em obsolescência, eu substituí essas máquinas, né? São máquinas que duram 50 anos. Essa parte de cima chama-se mesa, ou flange. A parte interna chama-se alma. Perfil tem alma. E mesa. Tá? Fundamentalmente a mesa é fininha assim para suportar o cortante. E a mesa, massa distante do centro de gravidade, para suportar o momento fletor. Né? Também aqui o perfil U, muito usado para fazer detalhes e peças mecânicas, como da indústria mecânica, veículos, etc. Pesados. E o perfil H também, aqui também inclinado, também chama flange, essa mesa aí. A nomenclatura muitas vezes confunde, tem que tomar cuidado com isso. Aqui é em polegadas e massa por metro. Tá certo? Aqui, por exemplo, 60 quilos por metro e 305 milímetros, 30,5 centímetros. Então, isso são coisas que a gente vai se acostumando. E polegada, não adianta a gente esconder que os americanos usam isso e isso influencia todo mundo que quer vender para eles. Então, cada vez mais a gente tem uma vida internacional, não adianta a gente imaginar que isso não vai se reverter. É uma necessidade humana, facilitada pela comunicação, que tem hoje em dia. Então é bom saber como é que eles se comportam lá. Né? Tá aí, esse perfil I standard inclinadinho aqui. Tá bom? Então o que caracteriza ele? A gente vai evitar usar. Mas muitas vezes você vai fazer uma obra, fazer um restauro, tem esse tipo de perfil. Esses aqui são os perfis laminados padrão europeu. Esses perfis seriam produzidos pela siderúrgica que hoje em dia chama-se Gerdau. Ela se chamava Açominas. E a Gerdau, por questões de mercado, começou a produzir os perfis iguais aos americanos e não produziu o perfil europeu, que é muito estudado e o padrão europeu é que é produzido em todas as siderúrgicas de lá. Nos Estados Unidos, cada siderúrgica tinha mais ou menos seu produto e hoje em dia o catálogo é gigantesco. Né? Então, esses eu acredito que são os perfis mais fáceis a gente aprender com eles, a gente vai usar no curso. E depois, evidentemente, quando a prática vai impor, o perfil disponível no mercado onde vocês estiverem. As faces são paralelas, o I é usado para vigas, o H para pilares. Então tem esse H médio aqui, que eu chamei de médio, mas os europeus passaram a chamar de base. E tem esse mais leve e o mais pesado. Eu acho que isso é em francês, se não me falha a memória. São usados em pilares. Esse nós vamos usar. E a nomenclatura é assim, IP é 330, onde 330 é a altura em milímetros. Deixa eu mostrar de novo. Está aqui os perfis, para a gente ir se acostumando com a visão deles. Também a gente tem chapas, que é usado para fazer apoio, emenda, reforço ou formação de perfis. Geralmente elas são fornecidas em chapas, se for muito grossa, ou em bobinas, quando é mais fina. Aqui, por exemplo, uma chapa de 100 milímetros por 300 milímetros por 10 milímetros de espessura. Tá? Parece que agora o concreto também começou a usar milímetros, né, na construção. Tá aqui as chapas. Estão vendo aí? As chapas podem ser muito grossas, algumas vezes. Esses são os perfis soldados. Ele tem um cordão contínuo de solda. Perfil I e perfil H. Então a CSN bolou esses perfis e eles são usados principalmente em vigas de pontes ou quando de fato a gente não tem condição de vencer o vão com a carga dada com os perfis laminados.
A busca sempre é usar laminado porque o custo de produção é muito menor. Então ela tem 3 séries, a VS, CVS e CS. CS para colunas, VS para vigas. Esse pode ser para os dois. Então a gente vai procurar usar CS e VS no nosso curso. Então ele é produzido por máquinas também, essa viga aqui, inclusive imensa de comprimento. E tem esse chanfro aqui, né? Eu achei essa firma recentemente, essa empresa metalúrgica, não é siderúrgica, metalúrgica, chamada FAM, e ela produz grande quantidade de perfil soldado. Isso aqui são imagens do catálogo deles. Notem as máquinas cortando uma chapa bastante grossa, com oxigênio aí, já fazendo todas as chapas da mesa, né? E aqui tá, por exemplo, olha a espessura disso aqui. Então aqui é a mesa, a alma, e aqui está a máquina despejando solda aqui, um eletrodo, grande temperatura, para fazer a ligação de uma com a outra. Então a máquina vai de forma contínua e automática fazendo isso. Estão vendo aqui? Cordão de solda. Então essa peça se comporta como única. Esse não é o ponto mais fraco do perfil. Aliás, a solda tem que ser mais resistente do que o que tem em volta. Essa é uma característica importante para a gente ir aprendendo sobre solda. E, obviamente, comprar um produto desse pronto é uma economia danada, né? Finalmente, tem os perfis de chapa dobrada. É usada muito na região, em coberturas leves, principalmente porque aqui no Brasil a gente tem ventos muito fraquinhos, né? Então, o perfil de chapa dobrada, ele é um produto muito utilizado. Também usado em obras pequenas, em mezaninos, etc. Mas edifício em altura, não. Quando você usa um edifício em altura, tem que tomar muitas cautelas. 3, 4 andares no máximo. Então, ele é produzido através da dobragem de perfis, ou seja, eu pego esse perfil aqui inteiro, né, uma pancada no meio, e o aço que a gente usa não trinca. Se ele trincar, ele não é um aço apropriado para chapa dobrada. Está ali o operário baixando essa guilhotina, que não vai cortar, não é a guilhotina, é uma dobradeira. Essa ferramenta aqui produz essa dobra aqui. Uma indústria na região muito importante, de venda principalmente, mas também tem fábricas de produção de perfis e de outros materiais, a Gravia. E ela tem essa máquina que permite dobrar um perfil de 14 metros de comprimento. Não sei se vocês estão vendo aqui. Então, perfil U enrijecido aqui. Ok? Então, você entra na máquina com a peça inteira, está aqui a chapa inteira, e vai dando essas pancadas, essa máquina espetacular. Isso aqui é uma ponte rolante. Ela transporta carregamento ao longo da indústria, né? Do galpão aí. Bom, a gente vai falar um pouquinho também sobre as chapas usuais. É muito comum a gente ouvir falar isso. Chapa 14, chapa 13, chapa 12, chapa 11. Aqui está a conversão para milímetros. Tá? Ainda hoje é utilizado principalmente pelo povo, pelos operários, né? Pelas pessoas que fabricam. É uma maneira de se comunicar. Esse padrão aqui é americano. Nunca foi adotado no Brasil, mas... E aqui também é muitas vezes usado em polegada, mesma nomenclatura que a gente vê em peça de concreto armado. No concreto armado já transformaram em milímetros. Tá vendo? Aqui é 5 milímetros, 6,35 mesmo, 8, 10, 12,5. Fizeram milimetrado aqui as barras também, né? Com as chapas. Mas é importante saber isso. Um dia eu pensei em não falar mais, e aí fui numa loja de material de construção e tinha esse mostruário de vergalhões de ferro e tinha umas etiquetinhas do lado do valor milimetrado. Eu fiquei curioso,
Cheguei mais perto e vi que está, provavelmente, de tanto responder às pessoas que iam perguntar, em polegadas, eles colocaram aqui para evitar que perguntasse. Está vendo aqui? Ó, 1/4, 5/16, 3/8, meia. Então é importante saber polegadas também. Outra coisa importante é o seguinte. Muito comum quando você faz um cálculo é na hora de fabricar, principalmente se quem fabrica é uma indústria, não é quem calculou, isso é muito comum, não tem o perfil que você especificou. Os americanos não têm um termo para isso. É uma fase de procura, procurement. Por quê? Porque pode ser que alguém esteja falindo e está liquidando um grande estoque de material até mais resistente, mas está mais barato. Então você troca o perfil. Então essas equivalências de perfis é algo absolutamente comum. Daí a nossa intenção no curso é usar um perfil para aprender, sabendo que sempre vai ter que fazer essa conversão. Então, por exemplo, a Gerdau fez aqui uma conversão para um monte de perfis, porque ela sabe que isso é da natureza da prática. Ok? Então, você calcula e sempre vai ter que fazer adaptações de acordo com a disponibilidade de mercado ou o custo de produção. Né? Então, por exemplo, o IPE, sei lá, 200, ele dá lá quais são os perfis que eles têm de igual resistência ou maior, com peso ou massas similar. Ok? Teria que verificar lá, parece que sim, 18,4 aqui, 19,3, 17,9. Então, isso é uma fase natural da parte prática da hora de fabricar. E você muitas vezes tem que mudar todo o detalhamento por conta disso. Tá certo? Isso é muito comum. Outras vezes, a própria indústria metalúrgica ou a construtora tem um calculista dela que faz essas adaptações e submete quem projetou originalmente. Bom, a gente tem uma tabela de perfis que foi produzida pelos meus monitores há muito tempo atrás, que é basicamente estão valendo ainda, né? Muita coisa. Eu gostava porque eles fizeram essa capa bonita aqui com essa Lloyds Bank do Richard Rogers, acho que dá para ler aqui. Bom, mas essa tabela que eu vou deixar disponível é a que eu tenho agora. Nós vamos usar basicamente a partir dela. Ela está lá colocada, está aqui o perfil I, que de abas paralelas. São somente esses 20 aqui. Então, com isso, a gente consegue varrer até, com facilidade, 10, 12 metros de comprimento, que isso em edifícios é um vão muito grande. Né? Então, esses perfis é fácil de aprender, fácil de perceber. Tá certo? E eles chamam agora de IPE, a última mudança das normas lá europeias. Bom, eu estou produzindo essa outra tabela, que eu estou chamando de tabela didática de perfis de aço para aprendizado, sistemas estruturais em aço, que ela é um programinha Excel que você tem todos esses perfis. Você clica aqui e aparece o perfil. Ela está quase pronta, mas convenhamos que a pandemia foi um baque doloroso em todo mundo, né? E em mim também. Mas eu espero a parte que a gente vai precisar no curso estar pronta quando a gente for necessária. Então vocês vejam que você escolhe o perfil aqui e ela dá todas as dimensões, todas as propriedades que ela extraiu dessa tabela que está aqui embaixo. Então eu acredito que para aprendizado e de entender as dimensões, sabendo que vocês ainda não são arquitetos de detalhamento, né? Mas logo vão ter que ser, e vão ter que se habituar com a escala das coisas do detalhamento construtivo. Ok? Resumo. O aço de média resistência, que é esse que a gente vai usar mais. O de alta resistência, importante saber também. Saber que ele pode ser resistente à corrosão, isso é importante saber. E os principais tipos de perfis: laminados, soldados, formados a frio. Ok? Então,
Essa é a panorâmica sobre os perfis metálicos e os tipos de aço que a gente vai usar no curso inteiro. Isso vai aparecer detalhado no curso muitas vezes. Então, essa aqui é uma aula, digamos assim, introdutória. Até breve.